não sei como foi seu dia hoje, você está assistindo esse vídeo. Eu não sei, mas o Senhor tá aí. Ele tá, talvez você só não percebeu. Jesus diz lá em João 10 que Ele é o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu não sei que tipo de voz você está ouvindo. Talvez você tenha uma direção para você tomar, você tenha uma decisão na sua vida. E muitas vezes, no seu dia a dia, nas coisas normais da nossa vida, na nossa rotina diária, porque Deus, Ele não fala só em um culto, só lá numa conferência, diariamente, Ele tá chorando no nosso pior dia, Ele tá com você no seu pior dia. E talvez você tá passando pelo deserto, mas Ele tá aí, todo o tempo Ele tá comigo e Ele tá com você. E Ele é o nosso bom pastor. E nós, como suas ovelhas, a gente precisa reconhecer a voz, porque Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Sabe o que eu entendo com isso? Que essas ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e elas o obedecem. Por isso que eles a conhecem. Porque se fosse uma ovelha que não ouve a voz do pastor, ela estaria fora do rebanho, não seria a ovelha dele, não seria a ovelha do Senhor. Então as ovelhas do Senhor, ela ouve a minha voz e me seguem. Ouve a minha voz. E qual é a voz do Senhor? É o que está na palavra, é o que está escrito lá. Eu não sei que tipo de voz você está ouvindo. Talvez no seu casamento você está passando por uma tribulação, você está passando por uma situação difícil e você está procurando vozes para ouvir. Mas escuta o que eu vou te falar. Não ouça vozes que não vêm do pastor, porque essas vozes muitas vezes vão te levar para um lugar de destruição. Ouça a voz do pastor. Se você tem dúvida, o Senhor, Ele fala com a gente de diversas formas, mas a principal é através da palavra dEle. Procura todas as informações que você precisa saber sobre casamento com base bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz? Se você tem dúvida, hoje é tão fácil, a gente pode pesquisar, é muito simples. Você pode procurar tudo o que a palavra diz sobre essa área e você vai ouvir a voz do bom pastor. Leve-se como uma ovelha obediente a ouvir a voz do bom pastor. Leva a sua vida conscientemente, consciente, não numa emoção, não numa romantização, mas é conscientemente, é racional, num culto racional. Eu vou levar a uma obediência. Talvez na sua criação de filhos, a gente tem tantas vozes, faz isso, faz aquilo. Busque a voz do bom pastor. Ouve a voz do bom pastor, porque essa ovelha está seguindo ele, então vamos seguir ele. Estou falando para você, estou falando para mim também. Eu não sei, para uma decisão de trabalho, uma direção de mudança de cidade que talvez você precise tomar. Se você é essa pessoa que talvez precisa tomar essa decisão, é para você isso. Ouve a voz do pastor. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar na palavra. O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra está dizendo que eu tenho que fazer agora? Tá, a palavra diz isso. O Senhor pode usar pessoas, sim, Ele pode usar pastor, profeta, qualquer pessoa que a gente vê na rua, o Senhor, Ele usa. O Senhor usou um animal para falar na palavra dEle, a gente vê isso. Então, não vamos colocar o Senhor numa caixinha, porque Ele pode falar de diversas formas. Então, se você tem essa decisão, leve o seu ouvido para ouvir a voz do bom pastor. Porque quando nós somos as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, quando nós ouvimos, nós somos essas ovelhas obedientes, então Ele vai nos conhecer. Porque vai chegar aquele grande dia em que Ele vai estar, Jesus vai estar diante de nós. Ele diz que vão ter alguns que vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu curei enfermos em Teu nome. E Ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque essa ovelha não seguia a voz do pastor. Ela não ouvia a voz dele. Ela ouvia a própria voz dela, talvez a voz do ego, a voz do orgulho, a voz que o mundo está dizendo que tem que ser, que a internet está dizendo que tem que ser, que o TikTok está dizendo que tem que ser, o Instagram está dizendo que tem que ser, fulano está dizendo que tem que ser assim. Não ouça outra voz para não chegar no grande dia, misericórdia. Eu acho que é a pior de todas coisas que a gente poderia ouvir era isso. É isso, né? Primeira coisa que você faz, procure com base bíblica. Você pode ouvir pessoas, mas ao ouvir pessoas, tenha discernimento de compreender se o que essa pessoa está te direcionando para um casamento, para aconselhamento de casamento, criação de filhos, para a sua vida talvez profissional, para a sua vida ministerial. Ouça sim de pessoas, palavras proféticas, direções, mas lembre-se de levar para a Bíblia e falar, Senhor, isso tem base bíblica? Jesus, isso confirma com a tua palavra que já está escrita, que já está ali expressa para mim como um manual. O Senhor também vai falar com você através de uma impressão no teu espírito. Ao longo do nosso dia, diariamente, o Senhor fala comigo e com você dessa forma. Fala de uma forma
simples, como faz isso, fala dessa forma, vira nessa rua quando você está dirigindo. O Senhor, Ele é de coisas grandes, sim, Ele é de coisas grandes, mas Ele é um Deus do ordinário, das coisas simples, das coisas do dia a dia. Então perceba que o Senhor vai falar com você no seu dia a dia, num tom de voz que você tem que usar, em uma resposta que você tem que dar. Essa é a impressão no espírito. Uma vez eu estava em casa e a gente morava numa chácara e eu estava assim, fora de casa, né? Na parte de umas árvores, assim. E eu estava só com o top de academia. E o Espírito Santo falou pra mim, e naquele momento eu estava orando, né? E o Espírito Santo falou como uma impressão no meu espírito: vai e coloca uma roupa. No momento eu não entendi, eu só obedeci, eu fui e coloquei uma camiseta, né, por cima do top. E logo depois chegou pessoas ali para pedir uma direção, chegou uma pessoa que eu não conhecia, chegou para pedir informação. Então assim, porque eu sei, foi um cuidado do Espírito Santo, porque eu sei que se eu tivesse de top, eu teria me sentido muito desconfortável. Eu teria ficado sem graça. Então o Espírito Santo, ele cuidou de mim, ele falou pra mim: vai lá, faz isso. E é incrível perceber esses detalhes dele, sabe? Essas coisas sutil do dia a dia que ele fala comigo e com você. E não é porque nós somos bons, porque nós somos problemáticos, a nossa carne grita todo dia, se a gente não buscar ele, todo dia a gente tá fazendo tudo errado. Mas ele é maravilhoso. Então ouça a voz do bom pastor todos os dias, ouça a voz do bom pastor, para que você possa experimentar a leveza, a alegria e a paz no meio do caos, de estar com ele mesmo estando tudo errado, as circunstâncias difíceis. E se você, como eu disse desde o início do vídeo, tem decisões para ser tomada, orientação no casamento, conselho, use esses 3 passos, tudo com base bíblica, tudo com respaldo da Bíblia, para você tomar uma decisão. Amém? Que esse vídeo edifique a tua vida, a tua casa, a tua família. E foi muito bom estar aqui com vocês. Eu amo compartilhar a palavra com você e estar junto aqui, aprendendo mais do Senhor e nos fortalecendo você e me fortalecendo, porque ao mesmo tempo que eu compartilho aqui, isso me fortalece aqui também. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, e até o próximo vídeo.